Olá, pessoas! Olá, fiéis seguidores do canal Raciocínios Espíritas. Aqui estamos mais uma vez no quadro Opinião Espírita. Opinião Espírita é um livro psicografado, uma obra mediúnica, psicografada em parceria por Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, e Valdo Vieira. A autoria espiritual também é uma parceria de Emmanuel e André Luiz. E hoje chegamos aqui ao capítulo 22, a função mediúnica, que vai ficar por conta de Emmanuel, ok? Bom, e como sempre, cada capítulo desse livro se refere a uma parte da codificação, de Allan Kardec, para realmente seja dada uma opinião espírita, tem que ir na fonte básica do espiritismo, a fonte basilar, que é a codificação. E é isso que Emmanuel e André Luiz faz, nessa obra. No caso agora, Emmanuel vai aqui na questão 226 do Livro dos Médiuns. Essa questão é do capítulo 20, do Livro dos Médiuns, que é da influência moral do médium. E Kardec elabora uma questão assim: o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns. Olha que interessante. O desenvolver da mediunidade, da capacidade mediúnica, psicografar, psicofonia, ou como chama aqui na codificação, médio falante, ou qual mediunidade de cura, ou qualquer outro traço mediúnico, o desenvolvimento dessas faculdades mediúnicas acompanha o desenvolvimento moral do médium. Tem relação direta também com o desenvolvimento moral do médium. Isso aí, gente, acho que é uma resposta óbvia para quem já está há um certo tempo nas lides espíritas, Não precisa nem estar há muito tempo, não. Há pouco tempo já sabe que não, que o desenvolvimento moral é algo de cada um. E que não necessariamente uma pessoa, seja homem ou mulher, ser médium quer dizer necessariamente que sejam pessoas moralmente elevadas. Quantos aí que têm a capacidade mediúnica e fazem o chamado mau uso da mediunidade? O interessante notar é que só há mediunidade de fato quando há espírito. Por exemplo, eu aqui sou médium, agora vou dar uma comunicação. Se não vier nenhum espírito, não tem comunicação nenhuma. Então eu fico aqui paradão, ou então vou ter que fingir, Não, chegou um aqui, tal. Então se não tem espírito, não tem mediunidade. Muitas pessoas, inclusive, que usam a mediunidade para favorecimento próprio, até para ganhar dinheiro, inclusive com a mediunidade, acaba caindo, num abismo. Por quê? Primeiro, vai fazer, por exemplo, uma pessoa que quer dar uma de adivinhação, usando a mediunidade. Aí não vem espírito nenhum. Então, mesmo que ele tenha a capacidade mediúnica, mesmo que ele tenha vindo dotado da capacidade mediúnica, não vem espírito da comunicação nenhuma. E o que é que essa pessoa vai fazer? Vai fingir, vai inventar, tal. E o pior, o que é pior que isso? Vir um espírito leviano, que não tem compromisso nenhum com a verdade, compromisso nenhum com o conforto de ninguém, e que vem falar o que quer, e pode trazer sérios prejuízos, àquela pessoa que busca esse tipo de médium. E a um prazo um pouco maior, o próprio médium que se deixa mistificar, ok? Então, gente, há muitos médiuns, infelizmente, que não fazem um bom uso da mediunidade, usam para se promover, e alguns usam para ganhar dinheiro. Qual o problema em ganhar dinheiro com a mediunidade? Bom, dentro do espiritismo, isso é um grande problema. Como nós aqui, que é um canal espírita, o Raciocínios Espíritas, então eu falo com vistas
aos princípios do Espiritismo, né? Então, dai de graça o que de graça recebeste. A mediunidade não é uma faculdade minha. Para ela acontecer, eu preciso de outros seres extracorpóreos. Então, não é uma faculdade minha para eu estar me utilizando, para me enriquecer ou para me promover. Tem gente que até não usa para se enriquecer, mas usa para se promover, para cultivar a vaidade, que é o cara que é poderoso e tal. E dentro de centros espíritas, né, no movimento espírita, infelizmente, tem um bom grupo desses tipos de médium. Tanto homens quanto mulheres. Ok? Então, Kardec chega até a questionar por que, né, que a mediunidade, se diz que a mediunidade é um dom de Deus. Ora, todos os dons que nós temos são dons de Deus. Não fomos criados pelo Deus, pelo Pai, né, Todo-Poderoso? Então, né, ele pergunta por que a mediunidade não é um privilégio dos homens de bem, né? Por que se vê tantas pessoas, né, indignas, vamos dizer assim, como que é o termo que Kardec usa aqui, pelo menos foi o que o tradutor colocou, que tem a mediunidade. E os espíritos respondem, ué, é o mesmo que você perguntar porque tem malfeitores que enxergam muito bem, né? Porque tem pessoas com grande eloquência, mas que falam coisas que prejudicam outros, a sua eloquência, a sua fala, para mistificar, para espalhar mentiras, por exemplo. Então, Deus dá todos os dons a todos nós, para que nós usemos como ferramentas de evolução. Se a gente usa mal esse dom, a gente vai responder por isso. Todos os dons, a saúde, tudo que a gente tem. Com a mediunidade não é diferente. A mediunidade também bota essa ferramenta na mão de pessoas que não são espíritos evoluídos, justamente para ele evoluir. Então cabe a escolha desse médium ou dessa médium, o livre-arbítrio, usar essa mediunidade que lhe foi concedida para seu crescimento espiritual. Aí entra o livre-arbítrio, porque Deus dá o dom e deixa o livre-arbítrio, né? Então cada um, quem vai e usa a mediunidade no bem, ótimo. Outros que desviam do propósito, depois vão ter que dar contas disso, né, pelo mau uso, como qualquer outro dom, né? Então, basicamente, essa sequência aqui, vocês peguem o livro dos médiuns, né, e dêem uma boa lida nesse capítulo 20. É Kardec questionando sobre a questão moral dos médiuns e por que os espíritos bons utilizam-se de médiuns imperfeitos para dar boas comunicações. Quer dizer, o espiritismo, os espíritos, gente, usam as ferramentas que estão ao seu alcance e também para dar a oportunidade àquele médium de crescer, de se aprimorar. Se ele não aproveita esse contato com a espiritualidade superior, essa aí se afasta, né? E vem outros não muito legais, né? E substitui, né? Agora, o médium, cabe ao médium realmente se aprimorar, crescer na sua faculdade, mas aliado ao aprimoramento mediúnico, também o aprimoramento moral é necessário para que ele trabalhe com os benfeitores espirituais. Não precisa ser perfeito, os espíritos falam aqui, não existe gente perfeita em vosso mundo, mas sendo um bom médium, sendo compromissado, já é o suficiente. Não precisa ser perfeito, precisa ser santo, puro e casto. Basta ter o devido comprometimento, que os bons espíritos fazem um bom trabalho através dele. Ok? Então, basicamente, é essa a lição, né, a partir da questão 226. E aí, Emmanuel vai dar a sua opinião espírita sobre esse assunto aqui nesse capítulo, né, o 22, titulado A Função Mediúnica. Então, vamos ver a opinião espírita de Emmanuel. Bom, ele começa aqui o parágrafo dizendo: mediunidade é igual ao trabalho, acessível a todos. Ah, mas eu não sou médium, não tenho. Agora, mas já pode ter tido e feito até mau uso, pense aí. E poderá vir a ter, né? Vir a ter, quem sabe até nessa existência mesmo, né? Eu conheço uma pessoa que não tinha nenhum traço mediúnico ostensivo, e aí sofreu um acidente de carro. Olha que interessante. E aí, quando se recuperou, voltou com a mediunidade ostensiva, psicofônica.
Acontece. Ah, tem que acontecer um acidente? Não. Estou falando um exemplo. Outras pessoas não, que não apresenta mediunidade nenhuma na infância, na juventude, e aí aparece a mediunidade na fase adulta. Né? Já outros médios, já desde a infância, como é, né? Quem viu os filmes aí de Chico, de Divaldo, desde a infância já tem a mediunidade, porque são compromissos diferentes. Tem gente que tem a mediunidade, e depois deixa de ter. Está na codificação, os espíritos responderam isso a Allan Kardec, que a mediunidade pode ser suspensa. Pode ser suspensa. Se bem aprouver aos espíritos elevados, se for da vontade de Deus, pode ser suspensa. Por que motivos? O mau uso pode ser um deles, né? Ou então qualquer outro motivo. De repente chegou o momento, olha, agora acabou, você não vai mais trabalhar com a mediunidade. Encerrou, pode acontecer. E a pessoa não tem que trabalhar a vida toda com a mediunidade. Só era até aqui, pronto, aqui a gente encerra. Acabou, a mediunidade está suspensa. Pode ser suspensa por tempo, temporariamente, e depois retornar. Pode, já vi casos também. Ser suspensa temporariamente e depois a mediunidade retornar. Então, são as várias facetas, né, do fenômeno mediúnico, da mediunidade dos médiuns, né? Então Emmanuel continua, né? A mediunidade é igual ao trabalho, acessível a todos. Entretanto, qual ocorre ao trabalho, é forçoso que o servidor dela seja leal ao próprio dever, para que a obra alcance os fins em vistas. Então a gente tem que ter com a mediunidade a mesma responsabilidade que nós temos com o nosso trabalho. Se é que tem tanta gente que é irresponsável com o trabalho, né? Vamos dizer, o trabalhador responsável, né? Vamos pegar esse como referência, né? Então temos que ter com a mediunidade a mesma responsabilidade que devemos ter com o nosso trabalho, né? Nós que procuramos ser trabalhadores responsáveis, né? Para que a mediunidade alcance o seu objetivo. O mais humilde dos utensílios tem qualidades polimórficas. Gente, eu fui ver isso no Google, né? Eu imaginei, poli deve ser vários, mórficas deve ser forma, né? Várias formas, mas mesmo assim eu fui conferir no Google. Então, tem muitos utensílios que têm qualidades polimórficas, as qualidades mudam, né? Então, assim, qualquer médium também é suscetível de ser mobilizado, né, de ser movimentado na produção de fenômenos múltiplos. Tem médiums que têm mais de um tipo de mediunidade, né, mais de um tipo, favorecendo pesquisas e observações, quer dizer, qualquer médium também é suscetível de ser mobilizado na produção de fenômenos múltiplos, favorecendo pesquisas e observações, que o Kardec fez muito, né, e os seus contemporâneos, com algum proveito, mas se quisermos rendimento medianímico, seguro e incessante, rendimento na mediunidade seguro e incessante, na composição doutrinária do espiritismo, cada tarefeiro da mediunidade, embora pronto a colaborar, seja onde for, no levantamento do bem, é convidado logicamente a consagrar-se à própria função, conquanto possua faculdades diversas e estudando-a, desenvolvendo-a, praticando-a no serviço ao próximo, que será sempre serviço a nós mesmos, né? Que a gente faz ao próximo, por consequência volta para a gente também, o bem que a gente pratica, inclusive na mediunidade, volta para a gente. Então, assim, nós temos as mediunidades diversas, gente que tem vários fenômenos mediúnicos, mas muitas vezes a gente é convocado a um tipo de trabalho na mediunidade. Tem gente que trabalha só com a psicografia, né? Tem gente que trabalha só com a psicofonia, tem gente que trabalha só com a mediunidade de cura, né? Então tem esses casos específicos e cada um é convidado à sua tarefa e deve desenvolvê-la. Se minha tarefa for a psicografia, então eu vou me aprofundar mais no estudo da mediunidade da psicografia. Vou estudar mediunidade como um todo, mas me aprofundar mais na psicografia. Que é o que é mais aprofundado, inclusive, no livro dos médiuns, né? Então, se minha mediunidade é a mediunidade de psicofonia, né, de socorro espiritual, de desobsessão, então eu vou me aprofundar no estudo dessa mediunidade, né? E há médiuns que são múltiplos, né? Que aí, esses aí são mais usados em trabalhos mais, né, mais específicos, né?
Inclusive, Kardec lidou com muitos médiuns múltiplos, né, que ele precisava para fazer os seus estudos por todos os ângulos, né, para que a doutrina espírita fosse a mais completa possível. E aí Emmanuel continua: se fomos chamados a ensinar através da palavra falada, é o que eu estou fazendo aqui, né? Se fomos chamados a ensinar através da palavra falada, aprimoremos a emoção e selecionemos a frase para que os instrutores da vida maior nos utilizem o verbo por agente de luz, construindo esclarecimento e consolação aos que nos ouvem, ou seja, nos aprimoremos, né, no nosso discurso, nas nossas falas, para que sejamos instrumentos melhores para os espíritos superiores, né, e que possamos, né, fazer bem o nosso trabalho e que se faça o esclarecimento e consolação àqueles que nos ouvem. Lembrando que quando a gente fala, somos os primeiros a ouvir, né? Então devemos nos esclarecer e nos consolar também, né? Se designados a escrever, né, olha a psicografia, façamos em nós bastante silêncio interior, que é uma coisa difícil, né, gente? Né? Ainda mais no tempo de hoje, né? A cabeça está sempre a mil, mas é necessário, né? Aí se faz a exercícios de muita meditação e prece e oração, mas consegue, consegue. Então, designados a escrever, façamos em nós bastante silêncio interior, a fim de que a voz do mundo espiritual se manifeste por nossas mãos, né, na escrita, instruindo a quem lê, que é o que o livro Opinião Espírita está fazendo agora, nesse momento, né? Se indicados ao labor curativo, aos médios de cura, sustentemos o magnetismo pessoal tão limpo quanto possível para que os emissários celestes nos empreguem as energias no socorro aos doentes. Então, ou seja, tentemos ser equilibrados o máximo possível, né? Como eu disse, não dá para ser santo puro e casto, mas tentemos buscar o equilíbrio, né? Porque a nossa energia magnética, que é muito utilizada, né? O nosso magnetismo é muito utilizado nesses processos, né? Os bons espíritos usam as energias magnéticas do médium unidas às energias dele do plano espiritual para os processos de cura. Então vamos tentar nos equilibrar o máximo possível para que sejamos bons instrumentos, né, nesse processo, né, quem tem essa capacidade. Se trazidos a cooperar na desobsessão, né, no socorro aos espíritos sofredores, aos espíritos obsessores, perseguidores e etc., né, se trazidos a cooperar na desobsessão, mantenhamos o pensamento liberto das ideias pré-concebidas. Olha só, isso se faz a troco de muito estudo, né? A fim de que os benfeitores desencarnados nos encontrem capazes da enfermagem precisa, no amparo aos companheiros desorientados e sofredores, sem criar-lhes problemas. Então é isso, a gente vai no socorro espiritual da desobsessão, né? Muitas vezes é a mediunidade psicofônica mesmo, então também é o mesmo princípio, né? Nos equilibrarmos para sermos bons instrumentos para o amparo dos espíritos necessitados, obsessores, né? Ok, bem grande esse parágrafo, né? Mas é isso, então, gente, o que Emmanuel está convidando aqui é isso, né? A gente realmente se equilibrar, se compromissar com o trabalho mediúnico, seja ele qual for. E quando a gente vai fazer qualquer trabalho na vida, nosso trabalho profissional mesmo, a gente procura se aprimorar o máximo possível para fazer o trabalho bem feito, para que a gente tenha sucesso, para que a gente ganhe. Não é isso? Beleza. Com o trabalho mediúnico é a mesma coisa. Nós devemos nos aprimorar para fazer o trabalho melhor possível, né? Nos equilibrar, para que o trabalho tenha o resultado satisfatório, né? Que é o auxílio, que é o esclarecimento e o auxílio, consolações, auxílios aos sofredores, né? E com isso, nós também nos beneficiamos enquanto trabalhadores, enquanto médiums, né? Ok. Emmanuel continua aqui. Mero ferrolho, não é ferrolho, né, que fecha a porta, fecha a janela. Mero ferrolho deve estar no lugar próprio para atender à serventia
que se lhe roga dentro de casa. Quer dizer, um ferrolho fora da janela ou fora da porta não tem serventia nenhuma. Então, cada coisa tem que estar em seu lugar. Então, o ferrolho tem que estar na porta, né? Isso que ele está chamando a atenção. Então, nós devemos canalizar cada coisa no seu devido lugar, né? Na mediunidade, não é diferente. E aí ele continua: simples fio para canalizar os préstimos da eletricidade necessita ajustar-se à ligação correta, de modo a garantir a passagem da força, né? Se você não ligar os fios aos lugares corretos, a energia elétrica não passa, ou passa de forma errada, pode gerar um curto-circuito, e aí, é perigoso, né? Então tem que haver, a coisa tem que ser sempre canalizada corretamente na fiação. Não é diferente da mediunidade, que a mediunidade que inclusive é uma série de energias, né, que nós trabalhamos no labor mediúnico, né? Então tudo tem que estar também bem canalizado, né? E aí, por fim, o último parágrafo, Emmanuel diz assim: sobretudo, é imperioso recordar que todos podemos ser medianeiros no bem. Olha que interessante. Todos nós, né? Não está falando aqui agora só da mediunidade ostensiva, né? Do médium propriamente dito. Está falando de todos nós, né? Sobretudo, é imperioso recordar que todos podemos ser medianeiros do bem, sob a inspiração de Jesus, honorificando encargos e responsabilidades, em posição certa, no plano de construção da felicidade geral, da felicidade de todos. Então, todos nós podemos ser medianeiros no bem, sob a inspiração de Jesus, sob a inspiração dos bons espíritos, né? E realmente honrarmos, né, as nossas responsabilidades, né, da forma certa, da maneira organizada, correta, né, para a construção da felicidade geral, a felicidade de todos, né? Mas para isso tem que ter realmente direcionamento, organização, né? Que é o que Emmanuel vem realmente colocando aqui ao longo dessa opinião, né, desse texto aqui. E por fim, é por isso que ele, o Cristo de Deus, não nos disse que o maior no reino dos céus será quem saiba fazer tudo. Não. Foi isso que Jesus disse? Não. Mas sim aquele que se fizer... acho que até me emocionei. Ai, ai. É por isso que ele, o Cristo de Deus, não nos disse que o maior no reino do céu será quem saiba fazer tudo, mesmo porque é quase impossível isso, né? Mas sim aquele que se fizer o servo leal de todos. Então, o que Jesus fala assim, não é aquele que sabe fazer tudo, né, que será o maior no reino dos céus, como disse Jesus, mas aquele que é um servo leal, que tem lealdade em seus princípios, tem lealdade naquilo que faz, é leal ao serviço, faz da maneira correta, faz o melhor possível dentro do seu alcance. Se não pode fazer de tudo, faz aquilo que é possível, se esforça ao máximo para fazer o melhor, né? Esse é o servo leal, é aquele que é realmente compromissado com o serviço, com o trabalho, e faz o seu melhor, dentro das possibilidades de cada um. Cada um está inserido dentro de um quadro de possibilidades. Então, cada um trabalhando dentro das suas possibilidades, né? Então, é isso que Emmanuel conclui, que traz para a gente nesse capítulo, né? Nessa opinião espírita aqui. Então, assim, encerramos mais um capítulo, né? O capítulo 22, né? Que estejamos todos aí compenetrados, né? E que estudemos aí, vocês aí que estão vendo, não fique só aqui com a minha fala, com a minha opinião sobre a opinião de Emmanuel, né? Leiam um capítulo do Livro dos Médiuns, que está indicado,
e leiam também o capítulo aqui do livro Opinião Espírita, né? Já falei que quem não tem o livro físico, se acha em PDF, é só jogar no Google lá que acha. Aí leiam também tire suas próprias conclusões, tenham também as suas próprias reflexões, né? Mas o importante é que procurem conhecer verdadeiramente, não é para, né, ter opinião somente por opinião vazia não, mas opinião construtiva, opinião útil, realmente é algo que nos faça aprender, que nos faça crescer. Isso é que é importante. Ok? Então encerramos aqui, né? Quem gostou aí dá uma curtida, compartilha. Quem não se inscreveu, se inscreve aí no canal Raciocínios Espíritas, né? Que tem também as mídias. Quem quiser seguir as mídias, tem o Raciocínios Espíritas, tá no Twitter, tá no Instagram e também no Facebook. Ok, gente? Então a todos aí um forte abraço, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.